E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do nono ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu Drive, lá você consegue encontrar esses e outros materiais que podem ser úteis, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários vídeos que eu já gravei, e aí você consegue encontrar com mais facilidade materiais que você precisa, como Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, deixa o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar sempre por dentro e receber os novos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 5. Analisando textos dramáticos, parte 1. 1. Leia o excerto do texto que traz informações acerca do contexto de produção da peça teatral Mãe, de José de Alencar. Mãe, José de Alencar, Rio de Janeiro, 1859. Personagens: Dr. Lima Jorge Gomes Peixoto Vicente, Elisa, Joana. A cena é no Rio de Janeiro, a época 1855. Ato 1. Em casa de Gomes, sala de visitas. Cena 1. Elisa e Gomes. Gomes, já estás cozendo, minha filha? Elisa, acordei tão cedo, não tinha que fazer. Gomes, por que me ocultas o teu generoso sacrifício? Cuidas que não adivinhei? Elisa, o que, meu pai? Que fiz eu? Gomes, são as tuas costuras que têm suprido esta semana as nossas despesas. Conheceste que eu não tinha dinheiro para os gastos da casa e não me pediste. Trabalhaste. Elisa, não era a minha obrigação, meu pai? Gomes, e preciso que isto tenha um termo. Elisa, também hoje é 3 do mês. Vosmecê receberá o seu ordenado. Gomes, meu ordenado? Já o recebi. Elisa, precisou dele para pagar a casa? Gomes, depois que morreu tua mãe, Elisa, tenho sofrido muito. Além dessa perda irreparável, as despesas da moléstia me atrasaram de modo que não sei quando poderei pagar as dívidas que pesam sobre mim. Elisa, e são muitas? Gomes, nem eu sei. Já perdi a cabeça. Mas isto vai acabar. Não é possível viver assim. Elisa, que diz meu pai? Gomes, perdoa, Elisa. Foi um grito de desespero. Às vezes, confesso-te, tenho medo de enlouquecer. Até logo. Cena 2. Elisa e Joana. Joana, bom dia, Yaya. Elisa, adeus, Joana. Joana, Yaya está boa, Elisa? Boa, obrigada. Joana, Sr. Gomes já foi para a repartição. Elisa, saiu agora mesmo. Joana, encontrei ele na escada. Hoje não é dia de lição de Nhonhô Jorge? Elisa, segunda-feira. E ainda nem tive tempo de passar os olhos por ela. Joana, então como há de ser? Elisa, estou acabando esta costura. Já vou estudar. Joana, pois enquanto Yaya cose, eu vou arrumando a sala. Pode vir gente. Elisa, mas, Joana, teu senhor não há de gostar disto. Joana, de que, Yaya? Elisa, tu nos serves como se fosses nossa escrava. Todas as manhãs vem arranjar-nos a casa. Varres tudo, espanas os trastes, lavas a louça e até cozinhas o nosso jantar. Joana, ora, Yaya, que me custa fazer isso? Nhonhô sai muito cedinho, logo às 7 horas. Eu endireito tudo lá por cima, num momento, porque também tem pouco o que fazer. E depois venho ajudar a Yaya, que se mata com tanto trabalho. Elisa, e o senhor Jorge sabe disto? Joana, que tem que saiba, não é nada de mal. Elisa, muitos senhores não gostam que seus escravos sirvam a pessoas estranhas. Joana, Yaya não é nenhuma pessoa estranha. Depois, você não conhece meu Nhonhô? Não sabe como ele é bom? Elisa, sei, há um ano que é nosso vizinho, e nesse pouco tempo quanto lhe devemos. Joana, mas Yaya é uma moça bonita, e eu que sou sua mulata velha, desde que Nhonhô Jorge nasceu que o sirvo, e nunca brigou comigo. Se ele não sabe ralhar, olha, Yaya, todas as festas me dão um vestido bonito, e não dá mais porque é pobre. 2. Após a leitura e análise do texto, responda as perguntas a seguir. O texto teatral tem semelhanças com o texto narrativo. Apresente fatos, personagens, tempo e lugar que podem ser extraídos do texto lido. Bom, aqui no texto, então, para pegar essas informações, como personagens a gente tem a Elisa, o Gomes, a Joana e tem também o Sr. Jorge, que ele não aparece falando em si, mas ele é mencionado, né, como um personagem que aí é o dono, né, da Joana, que é uma escrava. Então,
É um personagem mencionado, embora ele não fale. Depois a gente tem também, né, o local, Rio de Janeiro, mais especificamente na Casa do Gomes, na sala de visitas, e o tempo, no caso, 1855. Então, com isso a gente já responde 3 pontos daquela questão, que pedia o tempo, já tem aqui, o espaço, já tem aqui, os personagens, já grifei também, e ele também quer os fatos, né, ele quer também quer que vocês coloquem também na questão o que está acontecendo aqui nessa peça. Então, basicamente, a gente tem 2 diálogos, um entre o Gomes e a Elisa, em que eles falam a respeito do trabalho dela com a costura, né, da dificuldade financeira, da mãe da Elisa que faleceu. E depois aqui na cena 2 tem o diálogo entre a Elisa e a Joana, né, em que a Joana ali, que é a escrava do Jorge, na realidade, se propõe a ajudar a fazer vários serviços ali para Elisa e tudo mais. Então, basicamente, os acontecimentos, né, os fatos são esses. Então, vocês vão mencionar esses fatos, depois vão colocar também os personagens, né, o espaço e o tempo ali, conforme a gente grifou, vocês podem colocar cada um em um tópico na hora de responder. B. Qual a visão que se pode perceber acerca da relação estabelecida entre as personagens? Justifique sua resposta. Bom, quando a gente pensa na primeira cena, né, da Elisa com o pai, a gente vê que tem ali uma relação em que ele se sente, de certa forma, um pouco constrangido pelo fato de que ela está contribuindo tanto financeiramente, né, com a casa, e embora ela não se importe. E depois, na segunda cena, em que ela está falando ali com a Joana, que é a escrava do Jorge, a gente percebe que aí já tem um constrangimento um pouco da parte da Elisa, por estar ali recebendo os serviços da Joana, sem que fosse escrava dela, por ela ser escrava do Jorge, né? E enquanto, por outro lado, a Joana está ali super solícita, super disponível, tal, querendo ajudar. C. No texto teatral escrito, as falas dos personagens são introduzidas de forma diferente, marcando a forma do discurso. No texto lido, a fala dos personagens é reproduzida pelo discurso direto ou discurso indireto. Exemplifique. Bom, no texto teatral, as falas sempre são colocadas de maneira direta, sempre por discurso direto, porque a gente sempre vai ter o nome do personagem e a fala dele logo em seguida, logo na frente. Então, é por discurso direto. Aí ele quer que dê um exemplo, então vamos grifá-la no texto. Qualquer fala que eu pegue aqui vai mostrar que está em discurso direto. Então, se eu quiser pegar essa fala da Elisa, serve. Se eu quiser pegar essa fala aqui da Joana, serve também. Então, assim, qualquer fala que pegue, assim, a gente vai mostrar que está em discurso direto. Então, eu coloquei essas duas como opção, mas vocês podem pegar outra também se quiser. Daí é só grifar que já está exemplificando, né? E daí vocês podem colocar aqui na questão que a parte do exemplo foi grifada no texto. D. Qual fato da época em que se passa a peça ainda pode ser encontrado na sociedade atual? Aqui a gente pode comentar a respeito da questão da relação servil, né? Então, por exemplo, no texto a gente tem aí a Joana, que é a escrava do Jorge, né? E ela aí tem a relação servil dela, de escrava realmente, e que trabalhava ali de graça e só recebia basicamente o teto e comida. E a gente percebe que a gente sabe que os escravos viviam em condições assim absurdamente desumanas, né? Estavam ali realmente só para ser explorados. E quando a gente pensa na sociedade atual, a gente não tem mais escravidão nesses termos, né? Mas a gente tem ainda o que a gente chama de escravidão moderna, de escravidão contemporânea, que são pessoas trabalhando em situações muito precárias, recebendo um salário muito baixo, muito insignificante, e trabalhando em situações muito precárias, que é o que a gente chama de escravidão moderna, né? E tem também pessoas que trabalham em funções que são funções mais assim de servir, né, e que são tratadas com muita inferioridade, assim, por outros que se sentem superiores. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham ali com serviço doméstico ou em outras funções que são mal vistas pela sociedade e que são tratadas por outras pessoas como se fossem inferiores, né? Então, essa questão da servidão, seja que na época da peça era a servidão da escravidão, ela ainda existe na nossa sociedade, seja pela escravidão contemporânea, ou seja realmente por pessoas que desempenham ali funções, né,
que são funções ali mais de servir realmente e que muitas vezes são tratadas com, com inferioridade, assim, por pessoas que se sentem melhores do que as outras. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer, né, a partir do que ele pergunta aqui. Aula 6. Analisando textos dramáticos. Parte 2. 1. Leia mais um trecho da obra O Judas em Sábado de Aleluia, de Martins Pena. Cena 5. Capitão e Faustino, no lugar do Judas. Capitão, entrando. Não há ninguém em casa? Ou estão todos surdos? Já bati palmas 2 vezes e nada de novo. Tira a barretina e a põe sobre a mesa e assenta-se na cadeira. Esperarei. Olha ao redor de si, dá com os olhos no Judas. Supõe à primeira vista ser um homem e levanta-se rapidamente. Quem é? Reconhecendo que é um Judas. Ora, ora, ora. E não me enganei com o Judas, pensando que era um homem? Está um figurão. E o mais é que está tão bem feito que parece vivo. Assenta-se. Aonde está esta gente? Preciso falar com o cabo José Pimenta e ver a filha. Não seria mal que ele não estivesse em casa. Desejo ter saídas explicações com a Maricota. Aqui aparece na porta da direita Maricota, que espreita ansiosa. O capitão a vê e levanta-se. Cena 6. Maricota e os mesmos. Maricota entrando, sempre ansiosa, olhando para todos os lados. Senhor capitão. Capitão, chegando-se para ela. Desejei ver-te, e a fortuna ajudou-me, pegando-lhe na mão. Mas que tens? Estás receosa? Teu pai? Maricota, receosa. Saiu. Capitão. Que temes, então? Maricota adianta-se e como que procura um objeto com os olhos pelos cantos da sala. Eu? Nada. Estou procurando o gato. Capitão, largando-lhe a mão. O gato? E por causa do gato recebe-me com esta indiferença? Maricota, à parte. Saiu para o capitão. Ainda em cima zanga-se comigo. Por sua causa é que eu estou nestes sustos. Capitão, por minha causa? Maricota, sim. Capitão, e é também por minha causa que procuro o gato? Maricota, é sim. Capitão, essa agora é melhor. Explique-se. Maricota, à parte. Em que me fui eu meter? O que lhe hei de dizer? Capitão, então? Maricota, lembra-se. Capitão, de quê? Maricota, daquela carta que escreveu-me anteontem, em que me aconselhava que fugisse da casa de meu pai para a sua? Capitão, e o que tem? Maricota, guardei-a na gavetinha do meu espelho, e como a deixasse aberta, o gato, brincando, sacou-me a carta, porque ele tem esse costume. Capitão, mas isso não é graça. Procuremos o gato. A carta estava assinada e pode comprometer-me. É a última vez que tal me acontece. Puxa a espada e principia a procurar o gato. Maricota, à parte, enquanto o capitão procura. Puxa a espada. Estou arrependida de ter dado a corda a este tolo. O capitão procura o gato atrás de Faustino, que está imóvel. Passa por diante e continua a procurá-lo. Logo que volta as costas a Faustino, este mia. O capitão volta para trás repentinamente. Maricota surpreende-se. Capitão, miou. Maricota, miou? Capitão, está por aqui mesmo. Procura. Maricota, à parte. É singular. Em casa não temos gato. Capitão, aqui não está. Onde o diabo se meteu? Maricota, à parte. Sem dúvida é algum da vizinhança. Para o capitão. Está bom, deixe. Ele aparecerá. Capitão, que o leve o demo. Para Maricota. Mas procure-o bem até que o ache, para arrancar-lhe a carta. Podem na achar, e isto não me convém. Esquece-se de embainhar a espada. Sobre esta mesma carta desejava eu falar-te. Maricota, recebeu minha resposta? Capitão, recebi, e a tenho aqui comigo. Mandaste-me dizer que estavas pronta a fugir para minha casa, mas que esperavas primeiro poder arranjar parte do dinheiro que teu pai está juntando para te safares com ele. Isso não me convém. Não está nos meus princípios. Um moço pode roubar uma moça, é uma rapaziada, mas dinheiro é uma ação infame. Maricota, à parte. Tolo. Capitão, espero que não penses mais nisso e que farás somente o que eu te peço. Sim? Maricota, à parte. Pateta, por que não percebe que era um pretexto para lhe não dizer que não e tê-lo sempre preso? Capitão, não respondes? Maricota, pois sim, à parte. Era preciso que eu fosse tola. Se eu fugir, ele não se casa. Capitão, agora quero sempre dizer-te uma coisa. Eu supus que esta história de dinheiro era um pretexto para não fazeres o que te pedia. Maricota, supôs? Capitão, e se te valias desses pretextos é porque amavas a Maricota. A quem? Diga. Capitão, a Faustino. Maricota, a Faustino? Ri as gargalhadas. Eu? Amar aquele toleirão com olhos de enxova morta e pernas de arco de pipa? Está mangando comigo.
Tem o melhor gosto. Olha com ternura para o capitão. Capitão, suspirando com prazer. Ah, que olhos matadores! Durante este diálogo, Faustino está inquieto no seu lugar. Maricota, o Faustino serve-me de divertimento, e se algumas vezes lhe dou atenção, é para melhor ocultar o amor que sinto por outro. Olha com ternura para o capitão. Aqui aparece na porta do fundo José Pimenta. Vendo o capitão com a filha, para e escuta. Capitão, eu te creio porque teus olhos confirmam tuas palavras. Gesticula com entusiasmo, brandindo a espada. Terás sempre em mim um arrimo e um defensor. Enquanto eu for capitão da Guarda Nacional e o governo tiver confiança em mim, hei de sustentar-me como uma princesa. Pimenta desata a rir às gargalhadas. Os dois voltam-se surpreendidos. Pimenta caminha para a frente, rindo-se sempre. O capitão fica enfiado e com a espada levantada. Maricota, turbada, não sabe como tomar a hilaridade do pai. 2. Após a leitura e análise do texto anterior, responda as perguntas a seguir. Na cena 5, lemos este trecho. Aonde está esta gente? Preciso falar com o cabo José Pimenta e ver a filha. Não seria mal que ele não estivesse em casa. Desejo ter certas explicações com a Maricota. Aqui aparece na porta da direita a Maricota, que espreita receosa. O capitão a vê e levanta-se. O que as falas do capitão nos sugerem em relação a comportamentos típicos da época em que a peça foi escrita? Aqui nesse trecho a gente vê que o capitão chega ali, né, e ele quer falar com a Maricota, mas ele espera que o pai dela não esteja em casa para que ele possa falar um pouco melhor com ela, né, e nisso aparece a Maricota, tipo, com receio, tal, meio apreensiva, meio com medo, né, e então a gente percebe aqui o quanto as moças, elas eram controladas na época em que a peça foi escrita, então elas eram realmente muito controladas pelos pais, então tudo da vida delas era decidido por eles, a pessoa com quem ia casar e etc. Então assim, a gente percebe aqui o tanto que realmente as moças elas eram controladas e submissas aos pais nesse momento, né? E o quanto elas eram reprimidas assim nesse sentido. B. Considerando as falas do capitão e também de Maricota, é possível fazer outras inferências acerca de costumes da época em que a peça foi escrita. Levante nesse trecho outras situações que nos permitem saber um pouco mais sobre costumes da época. Bom, aqui a gente consegue perceber, né, no trecho todo de uma maneira geral que a gente leu, que o casamento por interesse era muito comum na época. E aí a gente tinha o que era chamado de moças namoradeiras, né, que estavam ali sempre em procura de um casamento que oferecesse para elas melhores condições de vida, porque elas também não tinham muita perspectiva de vida além do casamento, né? Elas não tinham assim a posição que as mulheres têm hoje na sociedade de trabalhar, de estudar e etc. Não, a perspectiva delas era casar e aí, consequentemente, escolher o marido era como escolher uma carreira, então elas tinham que escolher um marido rico, com boas condições financeiras, para que elas tivessem uma vida confortável, né? Então era a questão do casamento por interesse, né? Das moças procurando maridos que pudessem oferecer isso para elas, né? A gente percebe também a questão do dote, percebe também a questão da condição dos funcionários públicos, né? Como o capitão era, né? Que ele tinha um bom cargo. Então, tudo isso a gente consegue perceber pela leitura. 3. A partir da leitura desse trecho e das atividades anteriores, escreva um parágrafo expressando o seu ponto de vista sobre os costumes da época identificados no texto. Você acha que eles ainda são comuns nos nossos dias? Justifique sua resposta. Então, baseado naquilo que eu comentei nessas últimas duas questões, né, sobre os costumes da época, vocês vão colocar aqui a opinião de vocês sobre isso, né? Então, primeiro, vocês vão colocar o que vocês acham sobre os costumes da época que nós comentamos. Aí depois vocês vão colocar se vocês acham que eles são comuns no nosso dia a dia, né? E tudo isso vocês têm que justificar. Tipo, não pode só responder sim ou não, né? Tem que justificar a resposta e a opinião de vocês, é pessoal. Aula 7. Transformando narrativas em textos teatrais. Parte 1. 1. Leia o excerto da crônica de Luiz Fernando Veríssimo, publicada originalmente no livro Comédias da Vida Privada e, posteriormente, em Comédias para Ler na Escola. A Espada. Uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de 7 anos. É a noite do dia em que o filho faz 7 anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa, é o cansaço.
Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro-quente e sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado. Quanto presente, hein, filho? É. E essa espada? Mas que beleza! Essa eu não tinha visto. Pai, e como pesa? Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que deu? Era sobre isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de 7 anos sério assim, solene assim. Coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai. Diz: Pai, eu sou Thunderboy. Thunderboy? Garoto trovão. Muito bem, meu filho. Agora vamos para a cama. Espere, esta espada. Estava escrito. Eu a receberia quando fizesse 7. E aqui a gente tem um corte, né? Porque o material decidiu colocar o texto somente até esse ponto. 2. A partir do quadro a seguir, observando os elementos indicados, continue escrevendo a crônica à sua maneira. Então aqui ele tem um quadro, né, com toda a divisão dos elementos da narrativa dessa crônica, né, e ele coloca quem são os personagens: garoto, pai e mãe, qual é o tempo no dia do aniversário do garoto, o espaço em casa, o conflito. O pai vê o menino com uma espada na mão, depois o enredo, que é tudo o que acontece na história, aí o clímax, que é o ponto alto, né, de tensão da história, o desfecho, que é quando o pai vai contar à mãe que o filho é o Thunderboy, o narrador, que é em terceira pessoa, e o discurso, que tem tanto direto quanto indireto. Então, assim, ele propõe que vocês leiam isso e, a partir disso, vocês vão continuar escrevendo a crônica à sua maneira. Então, o que acontece? Aqui, ele parou, né, a narrativa na metade. Esse sinalzinho aqui, que a gente chama de sinal de supressão, é quando eu retiro um determinado trecho do texto, porque não é conveniente para mim por algum motivo. Então, ele tirou justamente porque ele quer que vocês continuem a narrativa. Então, vocês vão continuar, a partir daqui, a escrever a crônica conforme as ideias de vocês. Então, daí essa questão 2 vocês fazem no caderno, porque aqui não tem o espaço, é só continuar a crônica. 3. Agora, a proposta é transformar o texto que você acabou de escrever em um texto teatral. Vamos seguir um passo a passo? Em quantas cenas você dividirá o texto? Bom, aqui eu sugiro que seja feito em 1 ou 2 cenas no máximo, porque é uma crônica e crônicas são textos curtos. Então não tem como fazer muitas cenas, né? Considerando o que ele deu da crônica aqui na apostila e o que vocês terminaram de escrever, ainda assim continua sendo um texto curto, então 1 ou 2 cenas aqui é a minha sugestão. B. Escreva as rubricas que indicam entrada e saída de personagens. Então vamos lá para o texto. Então, o que ele quer que você faça? Primeiro, claro, vocês vão responder aquelas perguntas, né, que é o passo a passo, antes de fazer a adaptação de vocês, e depois ele quer que vocês façam uma adaptação, transformando esse texto aqui, que é um texto convencional, uma narrativa convencional, em um texto teatral. Então, tudo isso aqui, por exemplo, que são as falas, tem que estar na estrutura de texto teatral. Então, por exemplo, aqui, ó, filho, 2 pontos, e a fala do filho, e depois embaixo, pai, 2 pontos, e a fala do pai, e assim por diante, né? E como vai ser um texto teatral, o que acontece? Tem que ter rubricas, que são aquelas indicações de movimento do personagem, né? Ou de interpretação, que dão as informações extras, no caso, para o leitor. Tá? Então, eu vou fazer com vocês um trechinho só de como ficaria para adaptar, justamente para vocês verem como que vocês vão inserir as rubricas e as falas. Ó, eu vou reescrever essa parte aqui bem no meio, né, justamente porque aqui dá para fazer uma rubrica bacana. Então, olha só como é que ficou. Essa fala aqui, ó, era sobre isso que eu queria falar com você, ela é do filho. Então, ficou filho, 2 pontos. Era sobre isso que eu queria falar com você. Aí, depois, tudo aqui nesse parágrafo seguinte, tem o narrador, né, falando algumas coisas. E o que a gente vê de ação mesmo aqui é a parte que ele fala que o filho tira a espada da mão do pai. E logo em seguida, continua o filho a falar. Então, aqui, dentro dessa fala do filho, eu já coloquei o parênteses com as indicações cênicas, com a rubrica, né? Tira a espada da mão do pai, ou seja, é a ação que o filho fez. E depois ele continua a falar. Então a gente vê que o filho estava falando, aí o pai estranhou, o filho tirou a espada da mão do pai e daí o filho continua a falar. Então, na hora de passar para o texto teatral, fica assim. Dentro da fala do filho, ele começa a falar, aí tem a rubrica indicando que ele tira a espada da mão do pai e depois ele termina de falar. E aí, logo em seguida, vem a fala do pai, né? Perguntando Thunderboy, e depois, né, continuaria aí
o texto. Então, eu fiz isso aqui para indicar como que vocês vão fazer depois essa adaptação, né, de narrativa convencional para texto teatral e para explicar também novamente sobre as rubricas. Então, aqui tem uma rubrica, tira a espada da mão do pai. Porque aqui na letra B, ele quer que vocês coloquem quais são as rubricas que indicam a entrada e a saída de personagens. Então, como rubricas aqui, vocês podem colocar uma no início do texto. A mãe recolhe os detritos da festa, ponto. O pai e o filho arrumam os presentes. Entram o pai e o filho que arrumam os presentes. E aí já é um exemplo de uma rubrica que indica aí a entrada e saída de personagens. Tá? E depois na parte que vocês vão continuar a escrever, né, ali que vocês fizeram ali a conclusão do texto na questão anterior, vocês podem acrescentar também novas rubricas que indicam isso, como por exemplo, abre parênteses ali, o filho se cansa e sai, ou então o pai decide ir embora, o pai sai de cena, ou então o pai deixa o filho falando sozinho, qualquer coisa do tipo, mas que indique aí o movimento dos personagens. C. Como as personagens são caracterizadas, então como é que vão ser as personagens aí na adaptação de vocês, né? O pai, o filho, a mãe, né? Então, assim, é claro que essas personagens, a gente vai perceber a caracterização delas, mas pelas falas, né? Que não vai ter narrador aí na adaptação que vocês vão fazer, né? Mas pelas indicações cênicas também, por exemplo, o filho tomando a espada da mão do pai e outras coisas, a gente consegue perceber mais ou menos o jeitinho, né, desses personagens. Então, o pai, por exemplo, é um pai que está surpreso com os presentes, que está curioso. A mãe é uma mulher que está ali só fazendo o serviço doméstico, que não está envolvida no que está acontecendo. O filho é o filho que vai revelar ali para o pai, ou não vai revelar, né, o que é Thunder Boy. E na D, como será o cenário, tipo, não tem muito o que mudar do que já tem. Estão ali recolhendo os presentes depois da festa, é uma família de classe média alta, então é ali casa, né, em que eles estão ali após a festa. E que emoções você tentará provocar com o texto? O que você quer que o seu leitor sinta? Você quer que ele fique emocionado? Você quer que ele ria? Qual é a emoção que você quer causar? Você quer que ele fique curioso? Então aí é bem pessoal. Aula 8. Transformando narrativas em textos teatrais. Parte 2. 1. Escreva o texto teatral, roteiro técnico, diálogos, rubricas, reescreva o texto no seu caderno e faça uma leitura dramatizada do texto. Então, aqui na aula 8, basicamente, ele quer que vocês façam o texto teatral que vocês planejaram ali na questão 3 da aula anterior. Ele quer que vocês escrevam, depois revisem, ver se tem que alterar alguma coisa, né, e reescrevam, ou seja, passem a limpo, corrigindo os erros, e façam essa leitura, aí que depende aí da adaptação do professor de vocês, né, nesse período de aulas online. Então, basicamente, vocês vão pegar essa explicação que eu coloquei aqui em azul e vão fazer de maneira semelhante com o texto todo, né? Porque aqui, nas questões anteriores, questão 3, vocês fizeram todo um planejamento de como seria essa adaptação de vocês, né? E aqui, já na aula 8, vocês vão fazer de vez essa adaptação. Então, todo esse texto aqui, que é uma narrativa convencional, de uma crônica, vocês vão transformar em texto teatral. Então, vocês vão transformar tanto esta parte que já está aqui, que a apostila deu, quanto a parte que vocês acrescentaram no final. Que na questão 2 aqui, né, vocês tiveram que escrever um final para a história. Eles tiraram o final, vocês tiveram que escrever o final. Então, na hora de passar para o texto teatral, tanto o que foi dado pela apostila quanto o que vocês escreveram, o final que vocês criaram e inventaram, tudo isso tem que ser passado para a linguagem de texto teatral. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui nesse exemplo, vocês vão fazer com o texto todo, tá? Esse aqui que eu já dei, vocês podem copiar, e aí depois vocês fazem com o que vem antes e o que vem depois, incluindo o que vocês inventaram, criaram, né? E aí, lembrando que tem que colocar o nome do personagem antes da fala, né? E as indicações cênicas, que são essas informações ali extra, tem que colocar entre parênteses, né? Que são as rubricas.
E aqui no fim da aula 8, ele sugere, né, que depois que esse texto tenha sido feito, adaptado, passado para texto teatral, que vocês façam uma encenação, que vocês interpretem mesmo o texto. E aí depende, mais uma vez, da adaptação do professor de vocês, pelo fato de a gente estar no período de aulas online. Então, daí vocês têm que conversar com o professor de vocês, ou professora, para ver o que é que eles orientam, no caso aqui da encenação. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!